Boa noite, caros irmãos, que a doce serena paz do Cristo se faça conosco hoje e sempre. Meu nome é Mônica Oliveira, sou trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza e hoje estamos aqui para mais uma noite de conteúdo doutrinário, de divulgação salutar da doutrina dos Espíritos e do Evangelho do Cristo. Nosso tema de hoje é a livre-arbítrio ou fatalidade. Vamos estar estudando essa temática que está contida na obra O Livro dos Espíritos, no capítulo 10, na questão 872. São considerações finais do capítulo que trata de tantos outros temas em conjunto. Mas antes mesmo de darmos início ao nosso conteúdo, vamos fazer a nossa prece, nos sintonizar com o alto para buscar o melhor esclarecimento, as melhores inspirações para discorrer nosso tema com clareza, com lucidez e com fidelidade à nossa doutrina. Então, nesse momento, convido a todos para buscarmos a sintonia com o alto, com nossos benfeitores, para que possamos juntos ter mais uma noite de estudo, de reflexão e de busca de vivência do Evangelho do Cristo. Vamos orar. Divino Pai maior, Tu que és soberanamente bom e justo, Jesus, nosso companheiro de todas as horas, exemplo a seguir. Benfeitor amigo Alta de Souza, que nos acolhe nessa seara de amor, graça rendemos por mais essa oportunidade bendita de buscarmos o esclarecimento nessa doutrina salutar, para que possamos internalizar em nossas vidas, buscando vivenciar o Evangelho do Cristo, que nos conduzirá, através de nossas ações, a paz e a harmonia que tanto buscamos. Que a luz maior do nosso Pai se faça em nossos corações e nosso ser, hoje, agora e sempre. Assim seja. Então, como foi colocado no início, hoje estaremos estudando o tema livre-arbítrio e fatalidade, não é? Qual a diferença desses dois? A livre-arbítrio e fatalidade são a mesma coisa? O que difere um do outro? Quando nós vamos ao dicionário, livre já quer dizer liberdade. Arbítrio é a decisão que depende da nossa vontade. Ou seja, exercer meu livre-arbítrio é a oportunidade que eu tenho, através da minha vontade, tomar decisões. Essas decisões geralmente são envolvidas, embora elas possam ter resultado no campo material, mas elas partem do nosso campo moral. Nossa condição moral vai fazer com que façamos escolhas que terá resultado positivo ou negativo, e se irá depender da constituição do nosso caráter, da forma como vamos lidar com as situações. Então, o livre-arbítrio é a decisão com base na minha vontade para fazer algo, decidir algo, né? Então, é uma ação ligada à minha moralidade. Se essa ação, depende da minha vontade, de quem sou, o que será então a fatalidade? Então, o dicionário vai nos dizer que fatalidade é o destino a se cumprir, é algo que não pode se mudar, Ele diz que é algo que nós estamos destinados a passar. Será que tudo realmente estamos destinados a passar? Até que ponto, na nossa jornada terrena, há fatalidade e há livre-arbítrio, Então é isso que nós vamos ver nessa noite. Quando nós vamos falar em fatalidade e livre-arbítrio, vamos para outro ponto. Então, a fatalidade é algo que vai acontecer, independente do meu desejo de querer mudar ou reverter aquilo. Será que é isso mesmo? Como vamos lidar com as situações? Então, quando vamos estudando as obras, conhecendo os conteúdos, nós vamos saber que fatalidade, aí nós vamos trazer para o nosso campo de ação da doutrina, o que é fato é a nossa
que está constando na nossa programação reencarnatória. Então, Mônica vai reencarnar. O que está na programação de Mônica, que é fato, ela vai ter que passar, é fatalidade, e ela não vai poder desviar desse caminho. Então, os espíritos nos dizem que há pontos na nossa jornada, na nossa programação, que nós teremos que passar de qualquer forma. Ou seja, uma questão física, uma enfermidade, orgânica ou física, que está programado para que eu, Mônica, recupere algo que eu fiz de errado, né? Eu me redima perante algo. Aí, no caso, as fatalidades estariam diretamente ligadas a nossas expiações. São pontos que nós temos que passar de toda forma. Lembramos sempre que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é expiação. Então, na nossa programação reencarnatória, vamos ter a oportunidade de expiar, provar e, em alguns casos, promover uma missão, né? Nos comprometer como missionários com algo maior. Aí nós vamos ver alguns espíritos que passaram por essa prova, que trouxeram na sua bagagem, né, na sua programação reencarnatória, desenvolver uma determinada missão que está bem relativa à humanidade, a um conjunto, né, que vai abranger mais pessoas e vai fazer com que esse conhecimento, essa vivência, essa experiência dessa pessoa favoreça de algum modo um grupo menor ou maior de pessoas. Então, quando nós vamos vendo essa questão da programação, Mônica vai reencarnar. O que é que vai estar na minha programação? O que é que de fatalidade é fato que vai acontecer? Ou seja, Mônica vai passar por uma expiação de riqueza ou pobreza. Isso é fato. Então, ali vai estar determinado que eu vou passar toda a minha encarnação na pobreza. Outra coisa, saúde ou doença? Não, a Mônica vai ter uma saúde boa, ela vai desenvolver algum trabalho que vai precisar que ela esteja bem de saúde, ela vai se cuidar, tudo bem. Está lá na minha organização física, vem saudável. Mas em outros momentos pode não vir. E nós vemos muito caso por aí. Ou seja, a Mônica tem um débito a resgatar. E vai ser uma enfermidade que, quando ela tiver por volta de tal idade, essa enfermidade vai surgir para que ela aprenda a lidar com a dor, com o sofrimento. Para que, com essa fatalidade, ela desenvolva a paciência, a resignação, fé, esperança. Então, dentro do nosso contexto de programação, tudo vai estar voltado para a nossa reforma moral. Então, desse ponto aí vem, e o grupo familiar, como será? Isso também é fato, é fatalidade dentro da nossa programação. Quem será o núcleo familiar de Mônica? Quem será seu pai, sua mãe? Ela será órfã? Os pais vão viver uma longa vida? Ou vão, em determinado momento, ela vai ficar órfã de pai e mãe, seja na infância, na adolescência, numa fase da vida ainda que os pais poderiam viver muito mais. Né? Outro ponto. Raça, credo. Nós estamos cansados de ver em obras espíritas aqueles mandatos espíritas, né? Então, vamos lá na obra Mensageiros, os Mensageiros de André Luiz. Está cheio de informações lá de pessoas que tinham como programação ser espíritas. Viriam no núcleo familiar, envolvidos já nessa religião, nesse credo, para que ela pudesse futuramente desenvolver essa fé, esse credo, e daí, dentro desse credo, ela começasse a vivenciar experiências que seriam necessárias para a sua evolução. Então, daí, sabemos que credo também vai, né? O país onde eu vou nascer.
Mas por que eu tenho que nascer no Brasil? É melhor não perguntar, né? Como diz, algumas coisas é melhor nós não perguntar. Como falamos que o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho, está aqui para acolher os espíritos sofredores, né? Equivocados, que muitas vezes cometeram delitos graves, em países que avançaram, do mesmo jeito que quando o orbe avança, migra-se aqueles espíritos para outro orbe de igual teor, aqui é o berço de acolhimento das religiões, dos equivocados, né? Nesse sentido, para que nós aprendamos. Então, faliu nos países que conseguiram avançar, não consegue se melhorar ali, reencarna no Brasil, para aprender a se tornar uma criatura melhor, né, para a sociedade em que ele vive. Então nós vamos vendo que tudo são escolhas, nossa profissão, nossa aparência, até nossa aparência física, é tudo programado. Quem já estudou o livro Missionários da Luz vai encontrar em determinado capítulo que fala da programação reencarnatória de uma jovem. E aí a pessoa responsável vai conversar com ela e pergunta, e aí, você já se decidiu sobre sua aparência, né, sua programação? Ela faz já, e entrega a ele. E ele olha a aparência física dela, faz, você tem certeza que essa sua aparência ela é? Eu fiz essas correções, porque eu fali no campo da beleza. E agora eu vou retornar desprovida da beleza. E isso é para me auxiliar a não me perder novamente. Porque muitas vezes queremos beleza, né? Alguns que não nada têm nesse momento de encarnação, e ficamos numa busca desenfreada de ter uma aparência que agrade todo mundo, ou que siga um padrão na sociedade, e não nos damos conta que muitas vezes essa falta de beleza física, estética, é necessária para que possamos frear em nós a vaidade excessiva, né? A luxúria, muitas vezes, com a aparência, com os gastos, a sensualidade exacerbada. Então, tudo tem um propósito. Então, no campo da reencarnação, no nosso planejamento, a fatalidade vai estar presente para sempre nos auxiliar no nosso campo moral. Então, esses pontos específicos nossos vai estar lá. Com quantos anos eu vou casar? Se vou casar, se não vou, se vou ter filho, se não vou. Isso tudo é fatalidade. Não terá filho até tal idade. A partir dessa idade ela vai adotar uma criança e depois dessa adoção, um tempo depois, ela vai conseguir engravidar. Vai vir o espírito lá, o outro espírito que tem a necessidade de ser educado por ela. Eu conheço um caso mesmo que a pessoa adotou 2. Depois que adotou 2, passou um tempo, uns anos, engravidou seguido de 2 meninas. Não é? Então ela hoje tem 4 filhos. Então são situações que acontecem. Isso está dentro da nossa programação reencarnatória. É interessante a gente lembrar que quando nós falamos dessa programação, quando nós pensamos na fatalidade, é algo que pode ser, que é flexível. Ou seja, algumas coisas que estão programadas podem, por algum momento, por algum motivo, serem desfeitas. Então, quem conhece a história de Chico Xavier, Franciscano Xavier, quando vai ver lá o filme, vê a história do seu irmão, que o ajudava muito, né? Que ficava organizando a fila, atendia as pessoas enquanto Chico não estava, buscava preparar todo o atendimento ali para que Chico fizesse sua atividade. O que é que acontece? Esse irmão dele sofre uma espécie de AVC, não lembro bem agora se era AVC. E o pai até fica desalentado, culpa Chico por não conseguir curar o irmão, que ele quer que Chico cure, e ele diz que não pode intervir. Só que esse irmão, se ele voltasse dessa enfermidade, ele ficaria desorientado, ele não lembraria das pessoas, quem eram, ele viveria uma vida provavelmente vegetativa.
E o que acontece? Emmanuel aparece para Chico e diz, olha, aí Chico faz, o que é que está faltando? E Emmanuel diz, os benfeitores amigos que você está vendo lá no quarto dele estão decidindo pelo merecimento dele se ele fica acamado com as sequelas da enfermidade ou se cessam a encarnação dele nesse momento. Então, algo que foi programado para se estender, que era uma expiação dele necessária, por seu merecimento, a misericórdia divina atua e permite que aquele momento dele cesse ali. Então, alguns pontos da nossa programação reencarnatória, que está traçado como fatalidade, dependendo da nossa conduta, do nosso merecimento, poderá ser alterado, mudado, não é? Mas, na maioria dos casos, nós teremos que passar por cada processo, porque faz parte do nosso engrandecimento moral. Então, será necessário cumprir toda a programação e sairmos daqui, o que seria bom para todos nós, como chamamos de espíritos completistas, aqueles que conseguiram cumprir, né, todos os quesitos lá da nossa programação reencarnatória. E vamos percebendo nessas programações, que eu falei que pode ter mudança ou não, que nós temos livre-arbítrio, aí entra o nosso livre-arbítrio. Quando vamos fazer a nossa programação, nós temos o livre-arbítrio, dependendo da nossa condição evolutiva, de planejar juntamente com a equipe benfeitora como será esses pontos específicos que teremos que passar. Kardec, aí vamos para Allan Kardec, professor Hipólito Leon Denisard Rivail, que no livro Obras Póstumas, onde ele fala da missão dele, quando falou com o Espírito Verdade, como é que iria se dar essa missão, o que é que ele teria que fazer, como iria passar. E Espírito de Verdade vai narrando a ele o que vai acontecer, né? Olha, a missão é tal, você vai ter que fazer isso, vai sofrer muito, vai ser perseguido, ridicularizado, ofendido, e por aí vai, atraiçoado, tudo isso. E Hipólito pergunta, e se eu não aceitar a missão? Porque aí ele já teve toda uma encarnação programada para naquele momento fatídico a missão lhe ser apresentada e ele ter o livre-arbítrio de seguir ou não com ela. E aí os espíritos dizem, se você não aceitar, buscaremos outro para fazer a tarefa. E, para nossa felicidade, o Hipólito aceita e vira o senhor Allan Kardec, o codificador da doutrina. Então, até para que ele chegasse nesse momento de missão, houve toda uma preparação da sua jornada reencarnatória, de buscar sair de uma linha familiar de formação profissional, né, que até nossa profissão, nossas escolhas nesse sentido será programada. Então ele saiu de um caminho de família de advogados para ser pedagogo, entrar nessa linha, né? Estudou com Pestalozzi, desde cedo começou a apresentar o caráter de caridade, dava aula gratuita aos alunos que não podiam pagar, já jovem, fazia aula de reforço. Então, nós vamos percebendo que nessas fatalidades, quando chegou o momento da missão de Kardec, ele poderia desistir. Então, houve um convite para que ele cumprisse a missão, que poderia ser aceita ou não. Livre-arbítrio dele, aí iria fazer a escolha. Isso poderia ter consequências? Poderia. Na reencarnação dele, sim. Porque ele se programou, ele se predispôs no plano espiritual com a equipe que iria fazer a tarefa. Então, tudo iria mudar. Aí vamos lá para outra personalidade. Vou falar de Chico Xavier. Chico Xavier
desde a infância. Aí vamos ver que já era programada a sua faculdade mediúnica. Ele ia estar sempre envolto com os fenômenos mediúnicos, porque trazia na sua bagagem a faculdade para desenvolver também uma missão. Então ele tinha expiações, tinha suas provações e tinha missão. E daí, desde criança, apresenta os fenômenos. A sua mãe Maria João de Deus, né, desencarna cedo, eles ficam órfãos, muitos filhos. Ele sofre muito, né, quando vai viver na casa da madrinha, que o pai não estava em condições, e vai morar com a madrinha que o maltrata, que o fere. E aí o que acontece? Sua mãe vai acompanhando o seu processo reencarnatório e fica lá sempre. Chico, tenha paciência, tudo vai se resolver. E Chico naquele sofrimento de criança, porque realmente era algo sofrido para uma criança passar. E aí ela vai amparando Chico, dando, né, aquele amparo fraternal, maternal. E aí chega um momento que ela diz, não, vai chegar uma pessoa que vai cuidar de vocês, vai reunir vocês todos de novo. Então é a sua boa-drasta, né, não vamos dizer que é madrasta, que reúne todos os filhos novamente, os irmãos, e passa a ajudar Chico, com suas visões, com seus fenômenos. Chico é ridicularizado, Chico é, de certa forma, afastado da igreja, que ele gostava tanto de fazer o catecismo das crianças, mas se tornando espírita, né, passa a desagradar o padre e todos que ali comungavam daquela fé. E até dentro do próprio lar começa certas provações duras, expiações duras com os familiares, com essa questão do falecimento do seu irmão, em que o pai cobra dele uma postura de cura em relação ao irmão, já que curava todo mundo que estava na rua e não conseguia curar o irmão. Então Chico traz uma programação reencarnatória cheia de fatalidades. O momento que Emmanuel aparece para ele, que o convida para o trabalho, que inicialmente eram 30 obras, né, e passa a ser mais de 400, Chico pergunta, e como eu vou conseguir fazer isso, né? Quais os requisitos? E Emmanuel responde as 3 frasezinhas que tanto nós espíritas conhecemos. Disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina com tudo. Então Chico tinha um compromisso, uma missão, em que na sua programação ele teria que cumprir humildemente, resignadamente, com muita fé, com muita confiança na espiritualidade que o amparava. Mas isso não fez com que ele deixasse de passar pelas vicissitudes da vida. Chico teve uma catarata, que o fez sofrer muito com a visão. Chico teve problema cardíaco. Chico passou por alguns momentos de decepções. Então nós percebemos que a jornada reencarnatória nos campos da fatalidade há pontos específicos que teremos que passar. Então Chico sofreu decepções, perseguições, né? Foi, de certa forma, achincalhado. Quando foi ao Pinga Fogo, passou por aquela prova, né? Que é a época de ser sabatinado, mas muito serenamente lidou com todas as situações. Então nós vamos vendo que há pontos fundamentais. O encontro dele com a doutrina era um ponto desse que era fatal, assim como de Allan Kardec. Encontrar a doutrina e começar sua missão, que fazia parte do seu contexto evolutivo. Mas podemos ir também para outros pontos. E aí eu vou para lembrar do cego de nascença que Jesus curou. Em que ele está lá, né, se não me engano, em Jericó, se depara... Não é Jericó, não, eu me enganei, é outro, se não me engano. E aí ele se depara com o cego de nascença. Faz aquela pastinha da saliva com o barro e passa nos olhos do cego. E pede para ele se lavar no tanque de Siloé. Ele vai, lava os olhos, vai lavando e recupera a visão. Mas antes mesmo dele ir lá, de Jesus fazer tudo isso, os apóstolos perguntam a ele: Mestre, quem foi que pecou?
o pai ou a mãe para que ele viesse cego, né? Nessa expiação. E Jesus diz, nem o pai nem a mãe. Ele veio cego para dar testemunho da minha missão. Então vemos aí, no caso, uma fatalidade de ordem física, mas com um propósito. O cego de nascença tinha a missão de dar testemunho da capacidade de Jesus, de como Messias, como Filho de Deus, promover as curas. Porque curar um cego que enxergou por um determinado tempo, podia dizer, não, mas ele enxergava antes, pode ter sido algo que veio e passou, não foi esse mestre que curou, não é? Mas no caso do cego de nascença, ele era cego de nascença. Vão buscar os pais dele para dar testemunho. Os pais afirmam que ele sempre foi cego. O que aconteceu? Não. O homem, que se diz filho de Deus, curou. Não é? Então já é outra situação aí, uma enfermidade física que tinha, na sua fatalidade, dar testemunho da vinda do Cristo, de que ele era realmente o Messias. Outra história que a gente pode pegar do Evangelho, João Batista, que vem, como diz Jesus, é a reencarnação de Elias, do profeta Elias, que decapitou, né, pessoas, por aí vai essa história. E Elias vem com o compromisso de narrar a vinda de Jesus, né, de dizer aos quatro cantos que Jesus estava vindo, que era o Messias, né, e que batizava as pessoas para que, quando o Messias chegasse, elas estivessem prontas para ele. Mas Herodes, com Salomé lá, que era a sua enteada, mas tinha um caso lá, uma situação dessa natureza, o João Batista condenar a situação que ela vivia com Herodes, ela pede a cabeça de Herodes, de João Batista. E o que é que acontece? Um resgate aí do passado enquanto ele é Elias. Ele mandou decapitar muitas pessoas, ele resgata nesse momento, nessa situação, nesse contexto, a decapitação. Mas vamos dizer, então quer dizer que se eu atirei alguém, cometi um homicídio, tirei a existência física de alguém, na outra encarnação alguém vai, quando eu voltar para resgatar, alguém vai tirar a minha vida, vai ser fatalidade minha passar por essa situação? Pode ser que sim, pode ser que não, cada caso é um caso. Conforme seu merecimento, conforme a pessoa que você atentou causou o dano moral, né, através do homicídio. Se essa pessoa lhe perdoa, não quero resgatar, não vai haver nada, mas você diz, eu quero resgatar dessa forma. Eu causei um dano com arma de fogo, eu quero passar por essa situação. Então eu posso, no caso um policial, alguém que tenha porte de arma, que utilize-se de armas da forma legal, tá limpando a arma e acidentalmente disparar em si mesmo. Pode acontecer? Pode. Pode ser uma fatalidade da reencarnação? Pode. Não poderia ser se alguém, uma situação, uma bala perdida. Não, fulano foi atraído pela situação porque ele programou que resgataria essa situação dessa maneira. Então, quando chegou um determinado momento, pela lei de atração, pela necessidade, havia uma situação acontecendo e ele foi exatamente para aquele local. E foi atingido por uma bala perdida. Quer dizer que toda bala perdida é resgate da pessoa? Não. Porque, como a gente diz, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Outra situação que nós vamos ver de resgate, que foi colocado na programação, que era fatalidade, é o caso do Tiradentes, né? Da Inconfidência Mineira, esse mesmo, está lá em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vou dizer até o capítulo para vocês, capítulo 14, né, em que há a situação, né, da delação de Joaquim José da Silva Xavier. Ele é
E vamos perceber, os outros, a traição, a denúncia, os outros que eram seus amigos não são pegos, só ele é pego. E o que acontece? Passa-se pelo esquartejamento, né? Ele é decapitado e esquartejado. Mas o que é que acontece naquele momento? Ele é resgatado pelos espíritos superiores, né? Então o espírito Ismael, né? Nosso anjo guardião do Brasil, Ismael, vai em socorro dele. Então ele não sentiu dor nenhuma da dilaceração, veja o merecimento, né? E Ismael faz o acolhimento de Tiradentes e narra, e é dito o seguinte no capítulo da obra: tu resgatas aqui teu delito do passado. É teu período de inquisidor em que cometeste grandes delitos. Então, ele vem ao Brasil, por isso que Brasil é Brasil, coração, mundo, mundo, pátria do Evangelho, não é à toa, né? Que nós vemos muitas coisas aqui de caráter, né? Duvidoso no sentido das pessoas, as falhas morais muito graves estão aqui. Mas também aqui está o berço da religião, vou dizer, porque acolhe todas as religiões. Nós temos uma diversidade muito grande para que todos nós busquemos nosso meio de redenção. Então é coração do Evangelho mesmo, né? E daí, Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, resgata pela sua programação reencarnatória, pela lei de fatalidade, pelo livre-arbítrio em que ele se programou para aquilo, um débito do passado. Então, como vemos, a reencarnação é a oportunidade de resgates, de compromissos, de renovação, e está com pontos específicos de fatalidade, porque eu posso, em determinado momento, não aceitar. Como disse, Kardec podia não aceitar a sua missão. Chico Xavier podia não aceitar a sua missão, não é? Então, eu vou lembrar de uma história, um caso, que está na obra Sublimação, da médium Ivone do Amaral Pereira, por espíritos diversos. Mas essa história em específico é contada pelo espírito Charles, o guia espiritual da médium Ivone do Amaral Pereira. Então, Ivone é uma das encarnações dela, como Nina, e na história a cigana Nina, mas ela não era cigana. O que é que acontece com essa jovem? Nina, desde criança, nasce no reduto de circo, circense, mundo circense. Sua mãe falece enquanto ela é criança. Ela fica órfã de mãe. Seu pai casa novamente. A madrasta não gostava dela. Cria toda uma situação. Acaba o pai expulsando ela de casa. Ela fica na rua, acaba se envolvendo, engravida, tem esse filho, passa por inúmeras necessidades, essa criança não sobrevive, e Nina acaba, e isso não faz parte da fatalidade, sendo vítima, entre aspas, né? Se envolvendo com um homem que utiliza dela para o ganho fácil, né? Então, pela prostituição. E leva a Nina, como ela tinha uma aparência muito bela, e ele fazia dela como cigana, embora ela não fosse, e levava ela para as tabernas, né, para que ela cantasse, ela cantava bem, se apresentasse dançando, e daí ela seguiu nessa vida muito sofrida. Chega um determinado tempo, um dia que ela está cantando numa taberna e dançando, e um homem passa numa carruagem por sua noiva. E ao se deparar com aquela jovem dançando ali, ele fica desnorteado no sentido de que conhece essa pessoa. Uma atração forte o liga a essa jovem Nina. E acaba que ele deixa a noiva em casa, depois ele volta e vai a esse mesmo local. Encontra essa jovem, percebe que ela é explorada e percebe também que ela está adoentada. Ele era médico e era nada mais que Charles, o guia espiritual de Ivone, encarnado como médico. Eu não lembro o nome dele agora porque eu não fui olhar, me perdoe.
Mas ele busca ajudar ela. Ele tem um sentimento tão forte de amor por aquela mulher que ele não sabe nem explicar. Mas aquela época onde se dá esse momento deles, ele já fazia estudos dos fenômenos espíritas. Então ele já ia estudar, ele já fazia reuniões. E daí ele se depara com essa jovem e tenta ajudá-la de todo jeito, porque era costume dele, ele tinha posses, ele tinha um hospital beneficente e ele acolhia pessoas e chegava a levar para sua casa, o que incomodava muito sua noiva, né? E ele acaba levando Nina. E ela fica não muito satisfeita, né? Porque ela percebe que ele tem um vínculo com aquela jovem e ela identifica como sendo, no caso, a suspeita relação afetiva de homem e mulher, só que não era. Eles, em encarnações anteriores, tinham sido irmãos, então ele tinha um afeto de irmão por ela. E tenta ajudá-la como tentou nas outras encarnações. E daí, essa Nina, ela vai passando por um processo, ele percebe que ela está tuberculosa. E esse é um dos motivos pelo qual ele leva ela para a casa dele para tratá-la. Ele dizia que ela morando ali naquele lugar, jogada na sarjeta, ela não iria se recuperar. E o que acontece? Ele leva para casa, começa a tratar dela, ela vai recuperando a saúde, vai ficando muito bem. Mas em determinado momento ele precisa viajar para fazer um curso. E é nesse momento que ele viaja que sua noiva, com sua ex-ama, que ela, né, doa a sua ama a serviço para o noivo, porque ele morava sozinho, sua ama vai morar lá também, mora lá e presta serviço para ele. Mas com a intenção dela é o quê? Saber como se dá as coisas ali na residência dele. E o ciúme está estabelecido e ela acaba jogando Nina na rua, dizendo que ele mandou uma ordem dizendo que não queria mais ela lá. Ela vai para a rua, não tem mais onde ficar, vai no lupanar onde ficava, deixam ela ficar um tempo, mas ela não tem recurso. Acaba que ela, a tuberculose retorna, ela sofre muito, fica pelas ruas, até que um amigo dele, que conheceu ela, que ia à casa dele, porque eles eram muito amigos, trabalhavam no mesmo hospital beneficente, vê Nina na rua. Ela é socorrida, levada para o hospital e ele começa a tratar dela. Só que ela não resiste à doença e acaba desencarnando. E o que é interessante dessa história, onde está a questão da fatalidade? Será que Nina precisava passar por isso tudo mesmo? Será que ela, com seu livre-arbítrio, escolheu passar por toda essa prova? Vir pobre, ficar órfã, ser expulsa, engravidar, ver seu filho morrer, ser explorada por aquele homem, adoecer de tuberculose, ficar pela rua, ser acolhida no hospital, sem conseguir falar com o seu protetor, no caso, e acaba desencarnando no hospital, né, da tuberculose. Como eu disse, esse jovem, né, médico, ele já tinha contato com a doutrina, né, com os primeiros passos da doutrina, de estudo, né, daquele ainda que a escrita era feita com os movimentos. E numa das sessões, ele tá em viagem. Quando ela desencarna, ela aparece para ele lá no hotel onde ele se encontra. Ele está e vê ela passando. E ele fica intrigado com aquilo, né? O que é que aconteceu? O que é isso? Será que está acontecendo alguma coisa? E daí ele volta, descobre a questão da morte dela, acaba brigando com a noiva, porque descobre que foi tudo uma armação para que ela fosse para a rua. E em uma determinada reunião, a qual ele participa, ela já está numa situação melhor, e ela dá comunicação espiritual. E ela diz: eu precisava passar por tudo que eu passei. Veja a questão da fatalidade. Eu
Vamos lembrar a história da média Ivone do Amaral Pereira. Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Numié, o Drama da Bretanha, a tríade que traz seus processos reencarnatórios, seu abandono familiar, né? Os suicídios, a morte do filho que esperava pelo suicídio quando ela cometeu, o desrespeito à família, né? Que tanta cuidou, educou da melhor maneira possível, de respeito à família, na vida que ela buscou levar, tinha tudo, mas buscou uma vida mundana, desregrada, no sentido da sensualidade, sem compromisso familiar, sem respeito a pai e mãe. E ela dá justamente essa comunicação. Disse que, por mais que ele tentasse auxiliá-la, e foi o que ele fez, ela estava fadada a passar pela miséria, ter que ficar na rua, porque ela não honrou pai e mãe, ela não teve o amor familiar, pelo núcleo familiar que a abraçou e tentou auxiliá-la, ela desrespeitou a vida daquele que trazia como filho, ao qual ela estava gerando, acabou se suicidando. O problema pulmonar, a tuberculose, era proveniente. Aí vem a enfermidade física, o campo da fatalidade, pelo livre-arbítrio, escolheu passar pela tuberculose para resgatar o suicídio por afogamento, que ela se joga de um penhasco. Então, é um conjunto de situações em que ela precisava passar. E a fatalidade estava presente na sua jornada. Então, é fatal, é fatídico que eu tenha que passar por determinados pontos que são essenciais para a minha renovação. E aquela pessoa que parece que erra ali, daqui a pouco ela erra de novo, naquele mesmo lugar, sempre cometendo os mesmos equívocos. Por quê? Porque sua condição moral atrai aquilo e ela aceita, porque não muda. Então, eu vivo repetindo determinadas situações porque eu não mudo. Eu não procuro me renovar diante daquela situação. E na situação de Nina, que era a médium Ivone do Amaral Pereira, nessa experiência espiritual, né, ou nessa experiência reencarnatória, enquanto espírito milenar, eterno, imortal, aí ela passa por isso e nessa mesma carta ela conversa com ele, faz, olha, eu quero permissão sua para voltar como sua filha agora. Você foi irmão dela em outras encarnações. Nessas 3 reencarnações, ele foi irmão dela, sempre tentando ajudá-la. E ela faz, agora eu quero que você me receba como filha para poder você me ajudar a eu resgatar esses equívocos. Ou seja, ela passou por tudo isso, ainda tinha resgate a fazer. Não é? Então, a gente faz, meu Deus do céu, passou por tudo isso. Os espíritos costumam dizer que isso é 1/10, a gente tá passando aqui 1/10 do resgate dos nossos equívocos, né? Então, esquece, não queira, não, quero fazer regressão de memória, queira não, deixa os outros 9, as outras 9 parcelas para lá. Não queira saber agora não. Se encarregue de cumprir essa parcela que está aqui. E Ivone, após esse diálogo com ele, diz, não diga nada à sua noiva. Primeiro pede para ele voltar para a noiva. Ele faz, mas ela cometeu aquele erro todo você. Ela faz, não, aí tem uma história lá no passado também que nós temos que resgatar. Só não diga a ela que sou eu que estou voltando. Porque ela sabia que ele lidava já com questões do espiritismo. Então ele aceita trazer Ivone, que foi Nina, agora como, deixa eu lembrar o nome dela, que foi Leila. Ela reencarna e recebe o nome de Leila para cumprir, né, outra etapa do seu resgate. Só que ela fale novamente, no caso, pelo suicídio. Porque ela não cometeu o suicídio anteriormente, ela comete novamente nesse período. E aí, por fatalidade, pela necessidade reencarnatória, Dona Ivone do Amaral Pereira reencarna no Brasil, em família espírita, para ter o aprendizado. Aí veio a questão da religião. Na fatalidade da religião, ela precisava desse conhecimento.
numa condição humilde, passando por provas extremas, uma mediunidade muito aflorada, né, se deparando com diversas situações e chegando a passar fome. Então, são etapas que muitas vezes nós nos vemos obrigados a passar, não porque Deus quer nos punir, não é isso de maneira alguma, mas porque nós precisamos entender que o mal que eu faço, a dor que eu causo a alguém, aquilo vai voltar para mim, é lei de causa e efeito, não é? Então, pela lei de causa e efeito, eu vou precisar resgatar. Então, o que acontece? País escolhido, Brasil, ela sai lá da Europa, porque tudo isso acontece com ela lá na Europa, ela sai da Europa e encarna no Brasil, na família espírita, humilde, de poucos recursos, já envolvida na doutrina, para despertar, né, através da faculdade mediúnica, e recebe a faculdade mediúnica como instrumento de renovação para fazer o bem, praticar a caridade, fazia receituário, né? Então, ela tinha o livre-arbítrio de quando chegar o momento, aceitar ou não. Então, livre-arbítrio é meu poder de escolha. É onde minha vontade vai se fazer presente. Que não quer dizer que essa minha vontade vai impedir que as situações específicas, fatais, que eu tenho que passar para me educar enquanto espírito, não aconteçam. De alguma forma aquilo vai rodar e eu vou voltar para aquele ponto em que eu preciso me trabalhar espiritualmente. Então, fatalidade é algo programado para que aconteça independente do meu livre-arbítrio, das minhas escolhas. E livre-arbítrio é a minha vontade sendo colocada em ação, que está atrelada à minha moralidade, às escolhas que eu faço. Então, fatalidade é uma coisa, livre-arbítrio é outra. Então, que possamos refletir sobre essa oportunidade bendita que é a nossa reencarnação, que possamos entender que alguns pontos que passamos, por mais dolorido, sofrido que seja, eles são necessários à nossa evolução. Ali vamos treinar humildade, resignação, fé, esperança, caridade, capacidade de servir a Jesus, a nossa capacidade de sermos solidários, humanizados. Então, cada experiência que passamos, em que somos colocados à prova, né, diante das expiações, diante de um momento de dor, de sofrimento, seja esses sofrimentos físicos através de enfermidade, seja esses sofrimentos psíquicos através de enfermidades do campo mental, sejam esses sofrimentos, né, nas experiências da riqueza, pobreza, da enfermidade ou da saúde, da família ou falta dela, não é? Para muitos. Então, cada momento desse é uma oportunidade de pararmos, refletirmos, procurarmos saber o que a vida está querendo dizer para mim, com aquele momento, não é? Por que, ou melhor, para que aquele momento? O que é que está faltando eu despertar? Então, nossas provas, nossas expiações, que são fatalidades necessárias, estão aqui acontecem para que possamos, pela vontade, dar novos rumos à nossa existência. Que possamos ser mais resignados, né? E lembrando também, resignação não é conformismo nem acomodação. Resignação é a capacidade que nós devemos ter de analisar a situação que estamos passando e ver a melhor maneira de lidar com ela, sem revolta, sem lamentações, sem desespero, não é? Buscar realmente lidar com a situação com equilíbrio. Então, que possamos estar cientes de que existe um Deus maior que nos acolhe, que existe um Mestre que nos apresentou seu Evangelho salutar, onde nos diz que o consolo será sempre nos dado diante das nossas dores e sofrimento, que Ele não nos abandonará, que podemos contar com Ele sempre. Basta entrar no nosso mundo íntimo, né?
no nosso templo íntimo, buscarmos por Ele com serenidade, com amor, com confiança que Ele vai nos amparar, porque vai, e ter equilíbrio e serenidade para lidar com aquele momento. Busquemos na oração a nossa oportunidade de encontro com Deus, e deixar que aquela imagem de Jesus batendo numa porta, sem maçaneta, que aquela porta é aquela nossa porta íntima aqui do coração, que possamos, rogar, e quando Ele bater na porta, que possamos abrir para que Ele adentre, abrir para que Ele possa, com seu amor, com sua energia, com sua paz, nos envolver, nos confortar, e nos consolar com seu papel de Cristo Consolador. Vamos orar e vamos agradecer por mais esse momento. Amigo Jesus, Deus, nosso Pai maior, benfeitor Altar de Souza, espíritos amigos que nos auxiliam na divulgação doutrinária, graça rendemos por essa oportunidade bendita de refletirmos um pouco mais sobre teus ensinamentos, sobre teu evangelho, sobre as oportunidades que temos de chegar a Ti, ao Pai, pelas nossas ações, pela nossa renovação íntima. Nos ampara, nos fortalece para a luta diárias e que possamos sempre buscar nos joelhos dobrados e no pensamento elevado o encontro contigo e com nosso Pai. Nos guarde e protege hoje, agora e sempre. Uma boa noite a todos. Durmamos todos em paz na companhia do nosso Mestre.